Olá, eu sou Adriana Pereira da Silva. Vou apresentar o artigo escrito na disciplina Currículo e Avaliação Escolar sob a coordenação da professora Veleida Charlot. O artigo foi desenvolvido ao longo da disciplina Currículo e Avaliação Escolar, sob a orientação da professora Veleida. O meu texto ele é intitulado Unidade Potencialmente Significativa em um ambiente de sala de aula invertida, uma revisão sistemática da literatura. As palavras-chave desse trabalho são poliedros, sala de aula invertida e o EPS. Vou mostrar agora para vocês como foi estruturado este artigo. Inicialmente, a introdução, eu descrevi o problema que norteou esse trabalho, que foi quais as tendências e características das publicações sobre a aplicação de unidade de ensino potencialmente significativa em ambiente de sala de aula invertida para o ensino de poliedros. Para responder essa pergunta, delineei os objetivos que ficaram claros na introdução do trabalho. Os objetivos são: objetivo geral, verificar quais as tendências e características das publicações sobre a aplicação da unidade de ensino potencialmente significativa em um ambiente de sala de aula invertida para o ensino de poliedros. Especificamente, desejei realizar uma busca de artigos em periódicos nacionais indexados nas bases de dados do Google Acadêmico, para assim apresentar as características e tendências identificadas na produção encontrada. E assim foi feito, e para fundamentar esse trabalho, eu trouxe a teoria da aprendizagem significativa, de acordo com Moreira, 2011, Ribeiro e Souza, 2016, entre outros autores. Logo em seguida, discuti o ensino de matemática, especialmente poliedros, a partir da BNCC, Dante Viana e outros autores. E, finalmente, falei sobre a sala de aula invertida, de acordo com a definição de Berger e Summers, 2021, e outros autores. Esses três tópicos, eles fundamentam esse trabalho. E, em seguida, eu trago para vocês os caminhos metodológicos seguidos. Como o título já diz, é uma revisão sistemática. Então, essa revisão sistemática ela foi baseada em Galvão e Ricarte, 2020, onde eles definem passos a serem seguidos. O primeiro deles é definir as palavras-chave, que são aquelas que eu citei antes: poliedros, sala de aula invertida e o EPS. Segundo esses autores, para que a pesquisa tenha maior efetividade, é preciso construir descritores booleanos a partir das palavras-chave. E foi isso que foi feito. Eu usei 3 descritores, foram o EPS em de poliedros, o EPS em de sala de aula invertida e, combinando os 3, o EPS em de poliedros, em de sala de aula invertida. E assim eu pude encontrar documentos a serem analisados que compreendem a segunda fase. Nessa segunda fase, eu analiso todos os documentos encontrados a partir desses descritores. Desses documentos, eu faço uma análise mais criteriosa e seleciono os textos que estão de acordo com os meus objetivos. Em seguida, eu faço a análise dos textos selecionados. Porém, é importante salientar que na revisão sistemática não existe uma definição de como fazer a análise. E assim, todos os textos que eu encontrei, a análise é feita apenas uma interpretação. E, buscando um pouco mais, eu encontrei Mendes e Pereira, 2020, um autor que trata da revisão sistemática na educação matemática, onde ele faz uma revisão de literatura em torno das revisões sistemáticas elaboradas na educação matemática, e ele conclui, a partir de Galvão e Ricarte e outros autores citados, que não existe uma definição para fazer análise, como fazer análise da revisão sistemática. E dessa forma, ele diz que fica a critério do autor
buscar um método de análise de dados a partir dos métodos adequados à pesquisa desenvolvida, ao estudo desenvolvido. Dessa forma, eu optei por usar Bardan, a análise do conteúdo, e assim foi feito a análise dos dados encontrados. Vou mostrar a vocês agora os resultados encontrados nesta revisão. Então, a partir do momento que eu elaborei os descritores e fiz as buscas, né, eu categorizei esses descritores em D1, D2, D3, onde em D1 eu encontrei 27 artigos, na verdade 27 trabalhos, e desses 27, 9 eram relacionados à matemática. Então, nessa primeira análise, eu apenas olhei qual a área de conhecimento, né, a quantidade, a área de conhecimento. No descritor 2, eu encontrei apenas um de matemática, que já aparecia aqui no primeiro. E no descritor 3, no D3, eu encontrei apenas um trabalho relacionado à matemática e só. E esse trabalho era o mesmo que estava aqui no descritor 2 e era o mesmo que estava no descritor 1. Então, foram 60 achados, mas na verdade 58, porque 2 já apareciam aqui no primeiro descritor, eles apenas se repetiam. Dessa busca, foram selecionados aqueles relacionados à matemática, que são 9, já que os 2 aqui e já estão contados aqui nesse primeiro descritor. Então, desses 9 textos relacionados à matemática, houve uma análise mais profunda, onde eu fui analisar o resumo, o título, as palavras-chave, para buscar aqueles que me ajudassem a responder a pergunta inicial e o objetivo desse trabalho. Desses 9 textos, eu categorizei em T1 a T9, né, fazendo a análise, buscando o ano de publicação, buscando quem eram os autores e também qual o tipo, se artigo, se dissertação. E, a partir daí, foram selecionados 3 textos, T1, T3 e T5. Dos 9, esses 3 eram os únicos que falavam de aprendizagem significativa e unidades de ensino potencialmente significativa. Certo? Onde o primeiro é o artigo que aparece nos 3 descritores, porque ele relaciona o EPS, sala de aula invertida, e geometria espacial. Esse T3 é a aplicação de uma sequência didática para verificar se o uso de um aplicativo torna essa sequência didática o EPS. E o terceiro é uma dissertação onde o autor relaciona aprendizagem significativa e modelagem matemática. É um trabalho bem interessante, onde ele desenvolve uma sequência didática seguindo os passos de Moreira 2011, ou seja, ele define uma sequência didática seguindo os passos da UEPS e elabora as atividades baseadas na modelagem matemática e aplica, certo? A partir dessa análise mais profunda, eu identifiquei aqui qual é o enfoque e qual é o objeto de conhecimento. Como essa UEPS está sendo utilizada? Utilizada para quê? Então, o primeiro texto, T1, ele é uma estratégia didática, ou seja, os autores, eles definem uma sequência didática, né, e eles elaboram essa sequência didática a partir de tecnologias digitais. É uma proposta para usar na sala de aula invertida. Não foi aplicada, porém os autores eles afirmam que é uma UEPS pelo fato de estar envolvendo uma metodologia ativa, de estar usando recursos digitais e sugere que os professores utilizem, que inclusive professores de outras áreas podem adaptar para utilizar. Já o texto, o segundo aqui, é uma estratégia metodológica, ou seja,
os autores, eles elaboram a sequência didática para ensinar área e volume de prisma através de um aplicativo e, a partir daí, eles vão analisar se há a aprendizagem significativa, vão verificar se aquele recurso didático, aquele recurso digital promoveu uma aprendizagem significativa, para assim verificar se a sequência didática é uma UEPS ou não. E o último, como eu já disse, é o autor, ele elabora uma sequência didática seguindo os passos de Moreira e baseado na modelagem matemática e aplica para ensinar volume. E nesses dois últimos textos, onde foram aplicadas as sequências didáticas, os autores concluem que houve a evidência de aprendizagem significativa a partir do uso daquela sequência, daqueles recursos. Então, a primeira é uma sugestão para ser usada, e os dois últimos foram aplicados e eles concluem que alcançaram o objetivo, ou seja, eles alcançaram evidências de aprendizagem significativa. Dessa forma, a gente chega à conclusão de que não existe dentro do campo de busca produção que relacione os temas definidos lá no início, que sala de aula invertida, poliedros e unidades de ensino potencialmente significativa. Apenas encontramos um artigo que aproxima esses assuntos, que é o primeiro texto lá, como eu já falei, que é o trabalho de Cunha 2019, onde ele relaciona teoria da aprendizagem significativa, sala de aula invertida e geometria espacial. É uma sequência bem interessante. E, de acordo com os dados obtidos nessa revisão, percebemos que há um vasto campo de pesquisa sobre o uso de UEPS através da abordagem da sala de aula invertida, especialmente no ensino de matemática, uma vez que, de acordo com a análise inicial, houve a percepção de que o uso de UEPS tem prevalência no ensino de física. E isso se justifica pelo fato de que seu criador, né, Moreira 2011, ele é professor de física e ele trabalha com o ensino de física. Porém, percebe que outras áreas, inclusive inglês, já utiliza o EPS, né, como estratégia didática, como estratégia metodológica, certo? Então, esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção de vocês.